Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje, gente, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Vou trazer para vocês um tema específico para explicar para vocês como que funciona. E o tema é a tetração, uma operação que eu trago para vocês algumas vezes aqui no canal, né, nos exercícios de desafio de matemática básica. E eu vou mostrar para vocês um pouco mais detalhado essa operação, contar um pouquinho da história, como que surge isso para a gente, né, e algumas formas de resolver essas operações. E claro, no final aqui a gente vai resolver essa questão, então se você gosta de um desafio, tem um desafio para você tentar resolver aqui também. No final do vídeo você pode deixar nos comentários para mim quanto que vai dar. Mas espere para você aprender como que funciona essa tetração, para depois você poder resolver. Eu sou o professor Silvio Paulo, seja muito bem-vindo aqui. Se você é novo, se inscreva no canal, é muito importante porque eu trago vídeo de matemática todos os dias para vocês, com desafios de expressões numéricas, colocando alguns elementos importantes, né? Tetração, fatorial, primorial. Esses elementos todos aparecem aqui no canal, eu gosto de trazer eles para vocês. Então, se você gosta, já se inscreva para poder seguir aqui os vídeos que eu trago todos os dias. O like nesse vídeo vai ajudar muito esse novo formato de vídeo que eu vou tentar trazer para vocês. Vou tentar trazer várias operações novas, explicando cada uma delas em vídeos um pouco mais completos, para trazer mais uma firmeza na hora de aplicar essas operações novas que aparecem aqui pra gente, beleza? Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre a tetração. A tetração, assim como outras operações na matemática, ela veio com o intuito de generalizar algumas outras operações que vêm anteriormente. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos começar do básico de tudo. Quando a gente tem, por exemplo, várias adições de números que são repetidos, por exemplo, se eu tivesse aqui 2 mais 2 mais 2. Foi criado logo em seguida, né? A gente não sabe na história quando que surgiu exatamente essa notação, né? A multiplicação ela consegue generalizar essa adição de números repetidos. Por exemplo, 2 mais 2 mais 2 a gente generaliza escrevendo como se fosse 3 vezes 2. Então eu utilizo uma nova operação para generalizar e deixá-la um pouco mais simples de resolver, utilizando uma outra operação, certo? Se fosse, por exemplo, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, várias vezes, né? Se fosse 10, por exemplo, né? Seria 10 vezes 2, que fica um pouco mais fácil de resolver, ao invés de resolver todas essas adições. Então esse foi o primeiro caso que a gente consegue identificar, né, de generalização a partir de uma nova operação. Depois disso, conseguimos fazer também com a multiplicação. Por exemplo, se eu tivesse aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. A gente tem aqui uma série de multiplicações repetidas com a mesma base, né, com o mesmo valor sendo multiplicado. A operação que consegue generalizar e torná-la um pouco mais simples na hora de escrever, principalmente, e na hora de se ler, é a operação de potenciação. A gente consegue perceber que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, temos 4 fatores 3, isso gera para a gente uma potência de expoente 4. A base é o que se repete e o expoente é a quantidade de vezes que se repete. Então a gente já está acostumado a ver isso desde lá do ensino básico, do ensino fundamental, isso acontecer na nossa vida. Só que muitas vezes a gente passa despercebido, fica uma coisa muito natural a gente fazer essas mudanças, né, automaticamente. Na hora de resolver um exercício, na hora de estar entendendo algum problema, a gente faz isso naturalmente. E aí que vem a chave. Depois dessa parte, né, a gente tem aqui duas etapas. Será que eu consigo continuar, né, essa generalização a partir dessas operações? E a resposta é sim. Então, a multiplicação ela consegue agrupar elementos repetidos da adição. A potenciação ela consegue agrupar elementos repetidos da multiplicação. E aí foi em 1947 que surgiu a primeira vez, né, o nome tetração num artigo científico do Louis Goodstein, né, que foi publicado aí, era um artigo de matemática pura, apareceu pela primeira vez o nome tetração, com a ideia exatamente parecida, na verdade, continuando, né, essa ideia que eu trouxe para vocês. Então a tetração ela vai conseguir generalizar a potenciação utilizando uma nova operação, que é essa operação chamada de tetração. Em outras palavras, se eu tenho, por exemplo, vamos pegar aqui, vou pegar um número diferente desses exemplos que a gente apareceu ali, né? Vamos pegar a base 3, vamos colocar 3 elevado ao cubo, elevado ao cubo, elevado... Aqui, tá bom, né? 3 elevado ao cubo, elevado ao cubo. Né? A gente tem aqui
repetiu na nossa potenciação a base e dois expoentes. Assim como anteriormente a gente tinha repetido o 2 na adição, tínhamos repetido o 3 na multiplicação, a gente repetiu o 3 aqui agora na potenciação. E aí, para generalizar essa operação representada por outra, de forma um pouco mais simples de se ler, né, apareceu para a gente a tetração. E aí temos aqui 3, que vai ser a minha base. Sempre o número ele é como referência, né? O 2 aqui, ele está aqui como referência, o 3 está na base, e aqui o 3 vai ficar na base também. E aí essa quantidade de vezes que a gente cria uma torre de potências aqui, vai ser o expoente da minha tetração. E aí, de forma muito similar à potenciação, o expoente vem do lado esquerdo, tá? Por exemplo, 3 elevado a 3, só que como tetração e não como potenciação. Essa generalização é muito legal. Então quer dizer que 3 de base 3, expoente 3 na tetração é a mesma coisa que 3 elevado a 3 elevado a 3. Bem interessante essa notação, né? Depois, em 1974, surgiu uma outra notação, tá? Que vai ser bem legal também, que é a notação das setas, ou notação das flechas, né? Esse 3 elevado a 3 como tetração aqui, ele pode ser representado dessa maneira aqui, ó. 3, seta, seta, 3. É uma outra maneira de representar essa tetração. Só que acho que essa aqui fica um pouco mais interessante pra gente aqui, né? Inclusive usar os símbolos. Esse símbolo também funciona. Outro dia eu vou trazer um pouquinho mais sobre essa forma de escrever, porque a partir da vez que escreveu dessa forma, surgiu outras operações, como a pentação, hexação e assim por diante. Então, essa notação ela facilita bastante as generalizações que vêm posteriormente. Mas pra gente aqui, como o vídeo de hoje é só sobre tetração, vale a pena só ligar, né, essa parte aqui da notação parecida com a potenciação, que eu acho que fica um pouco mais familiarizado com a nossa linguagem que a gente já utiliza, certo? Entendido então que a tetração ela vai conseguir generalizar a nossa potenciação, a gente consegue então resolver esses exemplos que eu trouxe para vocês, né? Não resolver, mas pelo menos montar e transformar em uma potenciação. Por que eu falo isso? Porque muitos deles, né, principalmente a partir desses 3 aqui, vão ficar muito grandes os valores, inclusive eu vou fazer na calculadora para vocês alguns, se a gente conseguir. Eu estava fazendo antes, né, alguns valores na calculadora e não cabia na calculadora, então fica na casa tipo de bilhões e trilhões, coisas desse tipo. Então, vamos fazer pelo menos uma parte para a gente tentar entender como que funciona. E é por isso o motivo dela não aparecer muito na nossa matemática básica, porque é uma forma de representar valores muito grandes. Elas são aplicadas, por exemplo, em matemática computacional, que mexe com dados e tudo mais, coisa que não é básico para a gente na escola, né? Então, essas operações não aparecem para a gente exatamente por causa disso, tá? Mas aqui eu estou trazendo para vocês como curiosidade. E como ela é baseada nas potências que a gente já conhece, não fica muito difícil. É claro que fica difícil de fazer as contas, mas de entender a forma que se comporta e a forma que se é construída, não é difícil. Então agora a gente vai ver nesses 3 exemplos como que funciona essa tetração, certo? Deixa eu só pegar a calculadora aqui. Acho que a primeira não precisa. A primeira é a única que eu trouxe para vocês em todos os exemplos de exercícios que eu trouxe aqui no canal, né? É a tetração de base 2 e expoente 3. Se a gente seguir essa lógica, a base é o número que vai ficar ali como referência e ele vai aparecer para a gente como a base e os expoentes dessa torre de potências que vai ser construída. Então o 2 vai ficar aqui na base, também no expoente e no outro expoente. Então temos uma torre com o 2 aparecendo em todos os níveis dessa torre, né? 1, 2, 3 vezes por causa desse expoente 3. Agora a gente consegue resolver essa potência, porque agora potenciação é matemática básica, a gente sabe resolver usando as propriedades. A propriedade que a gente utiliza para resolver essa potência é a potência de potência sem os parênteses. Então a gente deve resolver primeiro essa potenciação aqui e manter essa base 2. Então 2 ao quadrado é 4, então 2 elevado à quarta potência. Como definição, a potenciação ela é uma multiplicação, né, de números repetidos. Então 2 vai se repetir 4 vezes nessa multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui, se a gente fizer a continha, inclusive essa a gente já resolveu em outros vídeos, né, que eu trouxe para vocês. 12 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 é 16. Então, 16 é o valor dessa tetração, que é a mais simples, vocês vão perceber, que eu trouxe para vocês nesse vídeo.
A segunda, ela já vai ter uma grande proporção de crescimento. Vocês vão perceber como que ao mudar a base e o expoente, é por isso que eu não trago nos outros vídeos, né? O número vai ficar absurdamente grande, vocês vão perceber. Nem vai dar para calcular, porque eu inclusive tentei calcular na calculadora, não coube no visor da calculadora ali, ficou na casa de 3 elevado a 7 trilhões e assim por diante. Olha para você ver como que vai funcionar. A base 3 e o expoente 4, eu tenho uma torre então de 4 níveis, com um número 3. Então vai ficar 3 elevado à terceira potência, elevado à terceira potência, elevado à terceira potência. Olha como que isso fica grande. Como definição da potenciação, a gente começa resolvendo de cima para baixo. Primeiro essa potência, então vai ficar 3 elevado à terceira potência, e esse 3 aqui elevado a 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27, 3 vezes 3 vezes 3, certo? 27. E é aqui que já mora o problema. Se a gente tentar calcular 3 elevado a 27 na calculadora, dá aquele valor enorme, né? 7,6 vezes 10 elevado a 12, que é uma casa de trilhões já, né? 12 zeros seria trilhões. Então já fica muito difícil da gente calcular. Se você tem uma máquina potente, um computador forte aí, tente calcular em alguma outra calculadora que tem na internet, né? Eu não consegui, mas tente encontrar esse valor e colocar para mim nos comentários quanto que vai dar. É um número absurdamente grande, então isso aqui vai ficar como desafio para vocês, tá? Porque eu não consegui calcular, e muito menos na mão, né? Na mão teríamos que fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 27 vezes, e triplicando esse número 27 vezes. É muito grande, é absurdo como que essa operação ela tem um potencial de crescimento muito grande. E é por isso que ela não aparece para a gente nos livros didáticos, na escola básica, né, no ensino básico, porque não tem muita aplicação para a gente esses valores, a não ser que seja aplicado em uma matemática computacional, no controle de dados e coisas do tipo, que pode ser que apareçam números absurdamente grandes assim. E é por isso que ela não está na matemática básica, beleza? Então essa daqui eu vou ficar devendo para vocês, mas vocês podem calcular para mim, tentar descobrir qual que é o valor dessa potenciação enorme aqui, que é essa tetração, beleza? A próxima a gente consegue calcular, inclusive deixei aqui pra gente um exemplo do 5 ao quadrado, que dá 25, né? A gente só troca de lugar aqui o expoente e vamos ver a modificação, né, que vai ser feita a partir dessa troca. Porque agora a gente tem uma nova operação e não é mais uma potenciação. Então 5, base 5 expoente 2 na tetração vai ficar exatamente 2 níveis na minha torre de potências com o número 5. Então é 5 elevado à quinta potência. Por definição, a gente consegue definir essa potenciação como sendo 5 vezes 5 vezes 5, 5, mais uma vez, 5. São 5 fatores 5. Essa daqui a gente consegue calcular. Percebam que quando a gente tem expoente 2, no máximo 3, né, ou com a base um pouquinho menor, a gente consegue calcular a tetração de forma simples. Quando a gente muda um pouquinho, aumenta um pouquinho para 4 no expoente, 3, 4 na base, isso vai ficando algo muito, muito grande, tá bom? 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125, 625, 3.125 é o resultado dessa tetração. E olha que legal, 5 com expoente 2 na tetração é igual a 3.125. Percebam como que é diferente, né, da potenciação. Ela tem um poder de crescimento muito grande, como eu disse para vocês. E a última operação vai ficar aqui para gente uma torre de potências com 4 aparecendo como referência. Então vai ficar 4 elevado à quarta elevado à quarta. Essa daqui dá para a gente representar em uma potência só, embora seja muito grande também, dá pra gente deixar de forma mais bonitinha do que essa daqui que ficou, né? O 3 elevado a 27 já é muito grande. Mas olha que legal, 4 elevado à quarta potência é 256. Então vai ficar 4 elevado a 256. E para não ocupar muito tempo e não gastar muito quadro aqui, a gente vai deixar dessa forma mesmo. Se você tentar calcular esse valor na calculadora, vai dar um número enorme também. Pode ser que dê até erro, dependendo da calculadora, de tão grande que é o número. Então, agora a gente finaliza aqui a definição de tetração. Eu espero que você tenha gostado dessas definições que eu trouxe para você. Não se esqueça de escrever aí nos comentários o valor desse desafio aqui, porque a partir de agora você já conhece a tetração, você consegue resolver essa operação. E aí, a gente vai conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários também, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Você gostou desse tipo de conteúdo? Se você gostou, deixa bastante like, comenta aí bastante, mande para os seus amigos para eles virem conhecer um pouquinho mais dessa operação. E eu te vejo no vídeo novo que vai ter amanhã. Um grande abraço e até lá!